Quem chega para conversar ao vivo com a gente agora é a Ana Paula Nascimento, ela que é psicóloga. Ana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia. Um prazer tê-la com a gente e ainda mais para falar sobre um assunto ainda no bojo aqui do Dia das Mães, que a gente celebrou no domingo, que é a síndrome do ninho vazio. Ana, vamos começar com o conceito. O que é essa síndrome? A síndrome do ninho vazio é um sentimento de tristeza, de solidão. Quando um membro da família sai de casa, né? Geralmente os filhos, as mães ficam com esse sentimento de estarem abandonadas, né? Com esse sentimento de solidão mesmo. Ana, muito bem-vinda à Nova Brasil FM. Obrigada, bom Davi, dia. prazer todo meu. Esse assunto é maravilhoso, porque é um assunto tão verdadeiro, tão real, tão próximo da nossa realidade, mas muita gente tem resistência, né? Ó, não vamos falar disso não, aqui é a minha família, eu trato meus filhos como eu quiser, não se metam aqui na minha realidade, né? E muitas vezes falta isso, a gente parar para pensar e reconhecer, será que essa relação não está passando um pouquinho? E aí vem a perguntinha que eu sei que não é simples de responder, mas é meu papel fazer a você, Ana. Quando é que essa relação ela deixa de ser uma coisa natural? Olha, meus filhos saíram de casa, casaram, foram morar fora, foram trabalhar, foram morar sozinho e eu estou triste por isso. E quando é que essa tristeza, essa solidão, essa ausência é de fato algo que merece uma atenção um pouco maior? Quando tudo que tem o excesso, né, Davi, a gente tem que tomar um olhar, né? E muitas vezes a gente vai encontrar esse momento no processo terapêutico. Então, é claro que é algo que a gente está desvendando ainda nessa nossa sociedade, psicoeducando, né? As pessoas precisam entender que precisam se autoconhecer para poder entender que o que está excedendo aí de tristeza, de falta, precisa ser tratado, ter um olhar diferenciado. Ana, e esse fenômeno, se é que a gente pode chamar assim, não é, do ninho vazio, ele se dá por conta de uma relação que já vem ali, talvez de muito apego dentro de casa ou de uma criação dos filhos sem aquela ideia de que eu crio os filhos para o mundo, mas que eu crio os filhos para mim. Qual que é o contexto que lá na frente pode ocasionar mais sofrimento quando esse laço de alguma forma se romper? As pessoas têm essa maternidade muito instalada, né? Então a gente precisa ter esse olhar assim. Realmente, os filhos não são nossos, né? São para o mundo. Mas a gente tem esse olhar do cuidado, né? Eu falo a gente porque eu sou mãe, então a gente tem esse olhar do cuidado. Mas a gente entende que as pessoas, como a morte, a saída do filho de casa, seja para um casamento, seja para um curso fora, né? Vamos estudar fora do país, vamos ficar 6 meses fora de casa. A mãe tem essa coisa da perda. Então, o ser humano não está acostumado a perder, né? A se sentir em falta. Então, é algo que precisa ser trabalhado mesmo, né? Por todos. Né? E principalmente por nós mulheres, que fomos criadas, né, modeladas naquele lugar do cuidado. Né? Então eu tenho filhos, eu tenho que cuidar deles, zelar por eles e tê-los ali debaixo das asas mesmo. Interessante, Ana, quando você fala isso, né? Nós não estamos acostumados, não gostamos de perder, né? Mas a vida ela é feita de um monte de perdas. A gente está sempre perdendo alguma coisa, né, Verdade. Ana? E de fato há essa baixa tolerância à frustração, que é uma coisa que realmente eu acho que tem crescido muito e é algo bastante preocupante. Eu sei que a cabeça humana é muito complexa para respostas simplórias, Ana, mas vou tentar mais uma pergunta aqui como jornalista, que é a seguinte: existe um perfil em que isso acontece mais, ou seja, a mãe com o homem, com o filho homem, cria-se uma relação um pouco mais apegada, talvez por um complexo de Édipo mal resolvido, ou que se alongou por muitos anos e décadas, ou o fato de ser mulher, né, a mãe com a filha mulher, por ser do mesmo gênero ali,
ter uma relação mais próxima, uma amizade mais fortalecida? Existe regra ou um perfil em que parece que esse síndrome do ninho vazio acontece com mais frequência? Uma pergunta de saia justa, né? É difícil, assim, elaborar essa resposta. Sim. Dizendo que é um único grupo, sabe? Isso vai ser estabelecido de relação para relação. Tem mães que são muito apegadas aos filhos, né, do gênero masculino mesmo, Tá. né, que assim, aquele filho super protegido. Mas também há mães que protegem muitas filhas também. Então a gente não vai poder dizer que é um único grupo, né, que passa por isso. Mas a gente percebe muito mais das mães com os filhos homens. Com os homens, né? Uma super proteção mesmo. E Então Ana, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? claro. São mães novas aí, vamos observar essa relação para ela não se tornar uma relação adoecida. Perfeito. E como que as pessoas podem fazer para que essa separação, de alguma forma, essa quebra, seja menos traumática? Um diálogo mais constante ou uma quebra que não seja por completo, que aquela presença ainda continue sendo presente mesmo, mesmo que de uma maneira um pouco mais espaçada e afastada. Quais que seriam as dicas que a gente poderia dar? De repente tem uma mãe nos ouvindo cujo filho está saindo de casa para morar sozinho, para estudar, para casar, ou um filho que está ouvindo e está nesse processo também. Como é que as duas partes podem fazer para que o processo seja mais saudável? Eu sempre penso, Ariana, que a comunicação é a base, né? A gente precisa ter o diálogo. Acho que os filhos podem falar mais sobre isso, né? Dizer que estão saindo, mas por uma conquista, né? E essa mãe precisa entender isso também. Então, a base seria o diálogo, né, entre as partes e também como que eu vou dizer, das mães, né, entenderem esse processo dos filhos, que eles cresceram, que eles precisam voar, que eles precisam alcançar seus espaços. Do mesmo jeito que a gente saiu um dia de casa e deixou os nossos pais, os nossos filhos também farão o mesmo. Né? Então, assim, a base seria isso, diálogo. Algo que eu tenho percebido que tem sido bem escasso na nossa sociedade. E aí, Ana, talvez seja necessário a gente não estigmatizar essa história toda, né? Porque quando a gente fala de uma mãe que super protege um filho, talvez facilmente numa roda de conversa a gente já solte logo assim, é o mimadinho, é o filho preferidinho da mamãe, né? É a mamãe que não quer largar o filhinho, e aí isso já cria uma coisa pejorativa e a gente não consegue fazer esse diálogo tão importante de que você está falando. Então, eu imagino que muitas mães, e aí tem os exageros à parte, né? Mãe que quer ter a chave da casa do filho, a esposa, tem mãe que quer. Mãe que quer levar a marmita lá. Controladora, que quer levar a comida todo dia, que quer definir aonde vai ficar a cama, no quarto lá. E faz isso muitas vezes numa excelente intenção, né? Achando que está fazendo aquilo como um cuidado, como você mencionou aí, Ana, com amor, né? Não, é meu filho, eu estou amando, eu preciso cuidar dele até o fim da vida dele. O marmanjo está lá com 45 anos, casado com 4 filhos, e a mãe quer cuidar. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, Ana, mas é que talvez a gente não possa estigmatizar, né? Vamos falar disso sem esses estereótipos, né? Você é a mãe protetora, você é um filho mimado, porque aí já não vai ter o diálogo, né? O diálogo tem que ser feito francamente sobre isso, né? Sim. Sempre a gente tem que pensar nas relações de limites, né, Davi? Não dá para a gente invadir o espaço do outro. Sim. Então a gente precisa entender isso. Dentro das relações familiares, precisam ser estabelecidos esses limites para que não se adoeçam as partes. Quando trata um filho, né, nesse perfil que você trouxe, né, de mimadinho, de protegidinho, né, de muitos cuidados, eu não levo ele a um crescimento. Crescimento de pessoa, né, que vai ser responsável pelas suas próprias escolhas. Então, quando um filho sai de casa e ele casa,
ele também está querendo espaço dele. Perfeito. E a mãe precisa respeitar isso. Sim. Né? Mas aí a gente vai entrar num outro lugar, né, Davi? Porque são espaços, né, que vêm sendo construídos desde o nascimento dessa criança. Sim. Né? Então, assim, foram construídos e muitas vezes não foram... São muros muito altos, né, que o outro não vai conseguir transpor. Boa. E a gente vai conseguir fazer isso no processo terapêutico, sabe? A gente, lá na plataforma Terapia de Bolsa, tem vários profissionais da psicologia e a gente sempre bate um papo e fala sobre isso, né? Assim, essa questão do respeito, do convívio e das famílias, né? Que elas precisam restabelecer esses limites. Muito bem. 8h28, esse assunto rende uma terapia inteira, de 1 hora, de 2 horas. Mas, por enquanto, a gente está satisfeito. Ana Paula Nascimento, psicóloga, muito obrigado pela sua participação com a gente no Jornal Nova Brasil Brasília. Obrigada, Ana. Eu que agradeço a oportunidade, Davi, Ariane, um prazer falar com vocês. Um beijo, Ana. Outro, querida, um abração, até mais. A Ana me chamou de Davi a entrevista toda, não tem problema nenhum, porque ela não tá de toda errada, não. Não, Ana, você não tá de toda errada. O nosso operador é o Davi Rodrigues, é o nosso operador, eu sou o Diego. Então você tava falando pra ele também, tá ótimo. O Davi ouviu tudo aqui, tá? Me perdoa. Imagina. Eu fiquei com o nome dele aqui. O Davi ouviu tudo, aprendeu bastante querido, também. Me perdoa, viu? Um beijo, Ana. Falar com você outro. Prazer Igualmente. foi nosso.